Essa mesma misericórdia que Ele tem demonstrado pela tua vida que está me ouvindo. Quem sabe hoje o tempo que você está vivendo é um tempo de escuridão, um tempo que eu entendo, porque eu também passei pelo vale da sombra da morte. Louvado seja Deus. Mas Deus sabia que o meu coração estava nele. Era só um laço que o diabo estava armando contra a minha vida, mas a Bíblia diz que o laço se quebrou e nós escapamos, e na tua casa não é diferente. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai hoje na tua casa quebrando o laço, cortando a lança e dando livramento à tua família. Porque enquanto eu estava na droga lá, usando crack, usando cocaína, quando eu estava lá fumando maconha, tinha uma arma apontada para mim, minha mãe estava em casa orando, e a Bíblia diz no Salmo 68, versículo 20, que a Deus pertence o livramento de morte. Louvado seja Deus. E a palavra que nós temos aqui hoje está no livro de Mateus. Se você não puder abrir do teu lar, só escute. E o título é O Homem Rico. Louvado seja Deus. Escute. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, nem dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres entrar na vida, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Nós sabemos que nem todos têm o conhecimento da palavra de Deus, e principalmente desse texto que nós lemos. É por isso que eu me sinto na responsabilidade de explicar para você que tem desejo de Deus, ter uma clara evidência do que Deus quer de mim e de ti nessa noite. Jesus, aonde ele passava, ele deixava bem claro, eles colocavam as pessoas em um ponto de decisão, para que elas pudessem decidir por elas mesmas, se elas queriam a Deus ou se elas queriam o mundo. É por isso que ele dava a oportunidade a todos. Podia ser rico, como nós acabamos de ler, ele chega para um jovem rico, ou podia ser pobre, podia ser preto ou branco, podia ser escravo ou livre. Jesus deixava certo e fazia questão de que todos percebessem que nele a porta do reino de Deus estava aberta. É por isso que ele nos traz aqui nessa noite, para que você saiba que em Deus, para você não tem nada perdido. Não importa como está a tua vida, eu conheço um Deus que existe mais amor nele do que pecado em nós. E o homem, talvez sabendo a tua situação, até te acusa. E Jesus sabia a situação que estava cada homem, cada pecador, e mesmo assim ele passou, louvado seja Deus, em Jericó, para dar oportunidade a um Zaqueu, ladrão, cobrador de imposto. Por quê? Porque ele sabia o que ele podia fazer na vida de Zaqueu, e ele sabe o que ele pode fazer aqui na tua vida nessa noite. Eu não sei o que é que está te acusando, eu não sei o que é que se impede você de entregar a sua vida a Jesus. Mas Jesus disse para mim e para você nessa noite: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E houve um homem que era rico,
ouviu falar que Jesus estava naquele lugar, e o primeiro desejo, a primeira sede que veio no seu coração foi o interesse pela vida eterna. E quantas pessoas vivem a sua vida cercada no seu mundo, preso aos seus prazeres, e esquecem que há uma vida eterna para se revelar no último dia. E aquele homem, mesmo sendo rico, ele se preocupou com a vida eterna, e ele foi a quem tinha vida eterna para lhe dar. Aquele homem não foi aos doutores da lei, aquele homem não foi aos sumos sacerdotes, homens grandes e importantes da época. Sabe por quê? Porque o homem, por maior que ele seja, ele é limitado, ele não pode fazer nada por ninguém, mas Jesus pode. E aquele jovem rico, ele foi até Jesus e disse: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E Jesus, como não quer que nenhum de nós fique enganado e que nenhuma alma se perca, ele disse para aquele jovem, e disse para nós nessa noite: não há nada de bom que o homem faça que leve ele até a sua entrada garantida no céu. Porque tudo de bom que poderia ser feito para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós viéssemos sentir a alegria da salvação, quem fez foi Ele. E Jesus disse: filho, por que me perguntas acerca do que é bom? Tudo de bom já está feito, você só precisa aceitar o que já foi feito por você naquela cruz. Glória a Deus. Porque Jesus é a graça. Não somente porque ou quando ele morreu na cruz, mas na sua vida, aqui na terra, em cada atitude como pecador, a gente percebia que ele não julgava, que ele não condenava, muito pelo contrário, ele disse: o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus disse ao jovem: bom só é um que é Deus. Você quer Deus? Mas se queres adentrar na vida eterna, Jesus lembrou, e Ele lembra a cada um de nós, que existe um mandamento a ser obedecido. Aleluia, Deus. A palavra de Deus não é como um saco de batata vendido no Ceasa, que no início da manhã o preço é R$50. No final da tarde ninguém comprou, ninguém quis, abaixou para 40. Jesus não negocia o valor da palavra. É nós que temos que entender o peso de eternidade que tem a palavra de Deus na nossa vida. É nós que precisamos conhecer e crer nos seus resultados. A mesma coisa que Jesus pregaria para o pobre, Jesus pregou para aquele rico: arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e tu terás a tua entrada garantida no céu, porque o céu é real, e Jesus está voltando para levar para lá a todos que creem. E Jesus disse: se querem ser perfeito, se querem entrar no céu, ei, não se esqueça que existe um mandamento a ser cumprido. Não basta somente eu me cercar no meu mundo, botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer para mim mesmo: eu já tenho a minha religião, eu já sou dizimista fiel, eu vou para os cultos de domingo a domingo. Isso é bom, mas não é tudo. Jesus, quando veio à terra, veio preparar para si um povo fiel a Deus, um povo que amava a sua palavra e não a negociava, até o ponto de oferecer a sua própria vida. Aleluia, meu Deus. E Jesus disse para aquele jovem: Jesus não escondeu verdade nenhuma de ninguém. Hoje nós até vemos muitos homens escondendo a verdade para enganar o povo. Mas eu digo a vocês: não olhe para esses homens,
Olhe para quem não escondeu a verdade de você, para quem lhe disse tudo o que você precisa fazer para mudar e ser um cidadão do céu. Jesus. Toda a verdade que nós precisamos para firmar a nossa casa na rocha, nós encontramos nas palavras de vida eterna que saía da boca de Jesus. E Jesus disse: quer entrar na vida? Tenha mais amor à palavra de Deus. Jesus disse: honra teu próximo, ama teu pai e tua mãe. Aquele jovem olha para Jesus e disse: tudo isso eu tenho feito, e ainda não senti a alegria da vida eterna. Você percebeu que só ser um religioso não te dá acesso ao reino do céu? Você percebeu que só ficar de teoria dizendo a minha Bíblia já está aberta no Salmo 91 não te dá acesso ao reino do céu? Porque quem sabe aquele jovem era mais praticante da palavra do que eu, era mais conhecedor, melhor dizendo, do que eu e você, e não se sentia no céu. Porque o que leva o homem a se sentir no céu é quando ele crê no Evangelho de todo o coração e obedece o Evangelho como o único caminho, verdade e vida que ele tem como estilo de vida para si. E ele disse: tudo isso eu tenho feito, mas só que algo dentro dele inquietava-se dentro dele, apontando que ainda faltava alguma coisa. E eu te pergunto nessa noite: será que ainda não falta alguma coisa na tua vida? Quem sabe você é uma pessoa bem estruturada, tem um carro na porta e uma moto na garagem. Quem sabe você pode ser até funcionário público, já tem o teu bacharelado, já tem toda a posição social e econômica invejável a qualquer homem, mas que falta ainda alguma coisa. Aleluia, Deus. Jesus vem até você nessa noite para te dizer que o que falta é uma fé seguida de obediência, seguida de obedecer. E Jesus disse assim: ó, você quer saber de verdade o que é que te falta? Mesmo você sendo conhecedor da palavra e ainda não sente a alegria da vida eterna, eu sei. O problema é: o seu coração está sobrecarregado com as coisas desta vida, filho. Disconnected. Com coisas que traça, corrói e ladrão rouba. Você precisa ajuntar tesouros no céu. E Jesus disse àquele jovem: se queres de verdade, eu vou provar tu agora, se tu quer de verdade ter um lugar junto ao Pai, na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus disse: olha, eu vou provar onde está o coração de quem está me ouvindo. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. E Jesus deu uma certeza e disse: e terás um tesouro no céu. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Jesus estava ensinando aquele jovem aonde deveria de fato estar o coração dele, não aqui na terra, mas no céu, porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Aleluia. Pois a Bíblia diz que as nações trabalham para o fogo. A palavra de Deus, ela ainda é mais profunda, quando ela diz que os céus se enrolarão como pergaminho, as estrelas cairão do firmamento, os elementos da terra serão abalados, e nós iremos ver Jesus voltando nas nuvens. Sabe por quê? Nada aqui vai ficar, mas a sua fé, se estiver centralizada na pessoa de Jesus, ela terá uma retribuição no reino eterno de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus não estava querendo deixar aquele homem pobre não, irmão. Jesus não quer nada que é teu não. Traga o teu dinheiro,
traga a tua casa, venda tudo e traga para aqui. Não é isso que Jesus quer. Ele está preocupado com a tua vida. Ele não quer que você se perca, porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. E tem muitas pessoas se alegrando com pouca coisa. E Jesus disse: alegrai-vos, não porque você é homem de posses. Alegrai-vos, não porque você tem pessoas à sua disposição para fazer o que você manda. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Infelizmente, poucas pessoas dão valor a isso. E só vão se despertar como os homens na época de Noé, quando veio o dilúvio. Noé, como um pregador da justiça, como um homem que não pedia dinheiro a ninguém. Hoje nós inventamos muitas desculpas. Eu não quero ir na igreja porque está dessa forma. Eu não vou naquela outra porque está dessa forma. E Jesus, que não está resumido a uma placa de igreja, porque você não vem a Ele? Verdade, Deus. Se Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Assim você está mostrando que você está semelhante aos homens na época de Noé. Noé não pedia dinheiro e nem prendia ninguém. Ele só pregava a verdade, o reino. Agora a verdade às vezes nos confronta. A verdade sempre nos convida a mudar. E aqueles homens não quiseram. E quando eles deram por si, sobreveio repentina destruição. Não espere Jesus voltar, porque não dará mais tempo. Aí talvez você que conhece a história do ladrão da cruz, você fala assim, ó, no último dia eu vou. Mas só que o ladrão da cruz, ele não programou nada não. Ali foi uma oportunidade, sem ele prever, que Deus em sua infinita misericórdia deu a ele. Porque talvez ele não teve a oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite. Mas neste mundo de infarto fulminante, irmãos, neste mundo de parada cardíaca, proveniente de muitos alimentos que nós comemos, ainda tem muitas pessoas prevendo que vai morrer lentamente e vai dar tempo de pedir perdão a Deus, brincando com a sua salvação, pensando que a salvação da alma é como eu perder a minha moto, que eu perdi aqui e amanhã eu posso recuperar ou comprar outra. A salvação da nossa alma é a decisão mais importante que nós fazemos enquanto aqui na terra. E quem sabe estamos igual ao jovem rico, deixando de ser para ter, porque esse foi o convite de Jesus. Você não precisa ter, meu filho, você só precisa ser, porque quem você é, ninguém tira de você. Jesus disse a Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Sabe qual é a melhor parte? É quando tem alguém que decide ser na presença de Deus, ser um ouvinte, ser um praticante, ser um filho do reino de Deus. Amém, meu Deus. Aleluia. Agora casa, carro, é bom. Eu preciso da minha filha na escola particular, porque o ensino público hoje já não está tanto com aquela eficácia de antigamente. Preciso. Mas Jesus estava ensinando aquele jovem o que eram as prioridades. E eu te pergunto nessa noite: aonde está a tua prioridade? Aonde está a tua maior importância? E aquele jovem provou que a prioridade dele e o coração dele eram os bens que ele tinha adquirido, mas que quando morresse não ia levar nada. O problema não é quando a gente possui bens. O problema é quando os bens nos possuem e toma o lugar de Deus na nossa vida. E quando Jesus fala com aquele jovem: vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e me segue.
A Bíblia diz que ele deu as costas para Jesus e saiu triste, porque ninguém que dá as costas para Jesus consegue viver alegre. E quando aquele jovem vai embora, Jesus deixa um alerta para os discípulos e dizem assim, quão difícil, ele não disse impossível. Para Deus nada é impossível, desde que o homem se arrependa e creia no Evangelho. Ele disse, quão difícil é para o rico adentrar no reino dos céus. Ele disse, quão difícil é, em outras palavras, para aquele que está com o coração cheio das coisas desse mundo, apegado a este mundo, ter desejo de entrar no reino, porque o reino de Deus é um convite a renunciar a este mundo. E você que está me ouvindo nessa noite, quem sabe você até reconhece que Deus tem um plano na tua vida e se sente um filho da promessa. E nós dizemos para você, de fato Deus tem uma promessa na tua vida, assim como teve na vida de Abraão. Mas para que a promessa se cumpra, você tem que cumprir alguns passos. Venha para Jesus. Esteja disposto a abrir mão daquilo que te impede de se entregar a Ele. E Jesus disse, e terás um tesouro no céu. Aleluia. Todas as palavras que Jesus pregava eram nessa direção, irmão. Era tirando da mente dos homens as confusões, para que eles vissem que em Jesus o acesso ao reino dos céus era livre. Oh, glória a Jesus. Porque como hoje, naquela época tinha muitos homens que pregavam a palavra com seus interesses próprios. Aí chegou Jesus com a mentalidade do reino, trazendo o coração de Deus para apresentar aos homens, para que ninguém tivesse desculpa de que eu não fui porque o pastor fulano de tal é ladrão. Eu não fui porque lá dentro não tem ninguém que preste. Mentira. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Mas Jesus já tinha nos alertado que viriam os falsos profetas. E se eu estou enganado, é porque eu não ouvi atentamente a voz da verdade através de Jesus Cristo. Porque todos que Jesus chama e quer um compromisso com Ele, não fica enganado. Então nós não temos desculpa diante de Deus. Você sabe quando você está passando mal, você vai no hospital e o plantonista da noite diz, você vai ter que ficar em observação e vai tomar tal tipo de vacina, mas só que você já tomou aquela injeção e sabe que dói. Mas é a única solução para você ficar curado. Assim é a vida com Jesus. Tem coisas que doem. A gente vem para Ele, tem coisas que às vezes aperta. Mas todo remédio que cura, na grande maioria deles é amargo. Na época de infância, o mertiolate que minha mãe passava na minha ferida era tiro e queda. Eu sofria uma escoriação, passava o mertiolate e em poucos dias estava sarado. Mas ardia, não era assim? E muito. A palavra de Deus não é para confortar o nosso ouvido, era para transformar a nossa alma. Aleluia. É para libertar os nossos corações das prisões deste mundo, Aleluia. de todos os artifícios que Satanás tem se utilizado para prender-nos a este mundo, porque ele não quer ser condenado sozinho. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. E ele sabe que para ele não tem oportunidade. Mas para os homens, não importa o que eles tenham cometido, a Bíblia diz em todo lugar, todos que temem a Deus e fazem a sua vontade, lhe é aceitável. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Tem pessoas que ficam colocando impedimento à vida com Deus. Ah, mas é porque eu não tenho roupa. Ah, mas é porque eu ainda estou fumando. Ah, mas é porque aí inventa muitos intempéries. Mas Jesus já tem falado com você. Não importa como você esteja,
ou qual seja o seu impedimento, o ponto de partida está quando o homem verdadeiramente quer. Na época do mundão, quando tinha um encontro marcado, poderia chover o que fosse, poderia estar caindo pedra, poderia estar em greve de buzu, poderia estar tiroteios na rua. O homem ia, ou não ia? Porque ele queria. O coração dele estava aplicado àquele encontro. E nós queremos dizer para você nessa noite: você pega o ônibus de Sol Nascente e vai até a estação Mussurunga, ou a estação Águas Claras. Sabe por quê? É a necessidade que você tem de chegar até o teu destino. Mas você não sabe como está a vida do motorista. Muitas coisas estão sujeitas a acontecer. E se por um descuido o ônibus bater, e se o pneu furar, e se o sistema mecânico do carro quebrar, e mesmo assim a gente confia a nossa vida na mão do motorista. Por quê? Porque nós temos que chegar ao nosso destino. Mas a melhor pessoa para a gente confiar a nossa vida, que eu tenho certeza que Ele não vai nos deixar no meio do caminho, eu tenho certeza que com Ele o pneu não vai furar. Sabe por quê? Ele tem a verdadeira direção. É Jesus. Se você quer Jesus, Jesus também te quer. E se você não quiser Ele, Ele continua te querendo assim mesmo, do mesmo jeito. Venha para Jesus, nós vamos orar por você. E daqui em diante, as lutas vão continuar. Mas você vai passar com a certeza de vitória. Porque agora você não estará mais sozinho, mas estará com Deus que teve com Josafá. E ele disse a Josafá: essa luta não é tua, essa peleja não é tua. Quem está te afrontando não está afrontando a você. Você está sobre a minha cobertura, debaixo da minha palavra. Essa peleja é minha, Josafá. E Deus deu vitória ao homem que confiava nele. Amém? Ia fazer essa oração aqui, mãe. Irmã Maia.